Vladimir, vamos agora focar no presidente Lula. A fala dele que chamou mais a atenção hoje é uma ideia que já foi ventilada pelo governo em outras ocasiões, mas que hoje ele falou de maneira formal, que é de usar lucros da exploração de petróleo para financiar a transição energética. Sim, Lula, Renata, e outras autoridades aqui falaram muito hoje sobre a necessária transição para longe dos combustíveis fósseis, como carvão e petróleo. E segundo os embaixadores brasileiros, isso abre a possibilidade de se discutir aqui em Belém essa principal causa do aquecimento global, que é o uso desses combustíveis. Sem mencionar, por exemplo, a decisão do governo de autorizar a exploração de petróleo para fins de pesquisas na bacia da Foz do Amazonas, Lula falou sobre a criação de um novo fundo com recursos da exploração de petróleo e da mineração para financiar a transição para energias menos poluentes no país. Direcionar parte dos lucros com a exploração de petróleo para a transição energética permanece um caminho válido para os países em desenvolvimento. O Brasil estabelecerá um fundo dessa natureza para financiar o enfrentamento da mudança do clima e promover justiça climática. Vladimir, muito obrigada. Bom descanso para você. A defesa feita pelo presidente Lula da continuidade da exploração de petróleo para financiar a transição energética é vista com reservas por especialistas. Não é possível resolver a crise climática sem transição energética. 75% das emissões de gases de estufa no planeta têm origem na queima de petróleo, carvão e gás. Há 10 anos, o Acordo de Paris já recomendava que o mundo se livrasse da dependência dos combustíveis fósseis e investisse cada vez mais em fontes renováveis de energia. Desde então, os investimentos em energia solar e eólica, principalmente, vêm crescendo rápido no Brasil e no mundo. Mas a energia suja ainda lidera de longe o mercado de energia. O agravamento da crise climática também não inibiu os subsídios ao setor. Segundo o último levantamento do Fundo Monetário Internacional, os incentivos globais aos combustíveis fósseis estão na casa dos 7 trilhões de dólares. Não à toa foram necessários 28 anos desde a primeira COP para que uma declaração final mencionasse diretamente no texto o compromisso em favor de uma transição energética em direção ao fim dos combustíveis fósseis. Isso foi em Dubai, em 2023, um acordo assinado por 198 países, mas sem explicar como essa transição seria feita na prática. A questão é que agora, em 2025, a projeção mais recente da ONU aponta para um aumento da temperatura da Terra entre 2,3 e 2,8 graus Celsius até o fim deste século, ou seja, acima da meta de 1,5 grau estabelecida pelo Acordo de Paris. Por isso, a proposta do presidente Lula de criar um fundo de transição, mas com recursos vindos da exploração de petróleo, foi vista como uma estratégia contraditória pelos especialistas. Você não pode propor algo para o mundo, abandonar combustíveis fósseis e, ao mesmo tempo, retirar mais combustíveis fósseis, produzir mais desses combustíveis. A gente precisa entender que, assim como a idade da pedra não acabou por falta de pedra, a era do petróleo não vai acabar na última gota extraída de petróleo. O mundo não aguenta mais isso. O ministro de Minas e Energia disse que os termos para a criação desse fundo ainda serão debatidos. Nós vamos discutir as fontes desse fundo e esse fundo criaria um círculo virtuoso para poder aplicar na transição energética, na mudança da matriz energética brasileira e, consequentemente, dar exemplo para o mundo da transição energética que deve ser mais rápida. Em entrevista à Globo News, o embaixador e secretário de Clima e Meio Ambiente do Itamaraty, Maurício Lírio, afirmou que a ideia do fundo faz parte de um movimento inicial diante das condições sociais do Brasil. A gente também cobra às vezes do Brasil, por que o Brasil não está parando nesse momento? Mas quem tem que começar são os países ricos e o maior número de anúncios de novos poços de petróleo. No último biênio, os anúncios foram em países ricos, Noruega, Canadá, Estados Unidos. E são países que têm um índice de desenvolvimento humano extraordinário. Nós sabemos que o Brasil ainda tem desafios de desenvolvimento que exigem recursos. Então, esse processo tem que se iniciar e o presidente tem sido muito claro no sentido de que temos que iniciar.